Olá, senhores. Ainda sobre aquele livro de O Antigo Segredo da Flor da Vida, o título aqui deste tema é O Início da Vida e a Geometria Sagrada. Vou ler, tirei algumas coisas que eu achei interessantes, vou ler para vocês. Toda a forma de vida conhecida começa como uma esfera, que é a forma feminina que existe. Todos nós começamos como uma esfera. O espermatozoide se expande e se transforma numa esfera perfeita, tornando-se do mesmo tamanho da esfera feminina. Essas duas formas se atravessam e formam uma relação geométrica. Se chama a vesícula Piscis. Então, nesse momento exato, os pronúcleos masculinos e femininos formam a imagem do primeiro movimento do primeiro dia do Gênesis, e todas as informações sobre a realidade estão contidas nessa geometria sagrada. Só é permitido entrar na esfera feminina se a outra tiver o mesmo tamanho. Se não tiver esse tamanho, não entra. E talvez isso possa ser um dos motivos que a mulher não consegue engravidar, porque aquela esfera, que anteriormente não era uma esfera, que era a parte masculina, não consegue entrar na esfera feminina. Então as duas esferas se tornam um, quando uma entra na outra, né? Então as duas esferas se tornam um, então é denominado zigoto humano. A primeira célula do corpo humano. Agora explicando novamente. Vocês começam por uma esfera, depois entra dentro da outra esfera. O crescimento primeiro é para dentro e depois o crescimento é para fora energeticamente. A mulher pode contribuir além dos 22 mais 1 cromossomos com o restante, ou seja, com os 44 mais 2 cromossomos, ou outro número de cromossomos. Ela pode contribuir, nem sempre precisa do homem, dos outros cromossomos do homem para contribuir. Com 100 mil cromossomos humanos do DNA, pode-se criar qualquer tipo de ser humano, qualquer aparência, inteligência ou corpo emocional. Nós temos 8 células originais, as quais são células imortais, ou seja, nós temos 8 células imortais. Elas não se renovam, como as outras células, são sempre as mesmas, desde a concepção. Elas estão centradas no exato centro geométrico do corpo, que é ligeiramente acima do períneo. Está entre o ânus e o sexo. Não há abertura física ali, mas há uma abertura energética. É aí que passa o tubo central que atravessa o corpo vindo do alto do chakra da cabeça. Nós somos forma geométrica. Começamos por uma esfera, depois um tetraedro com 4 células, depois 2 tetraedros interligados com 8 células. Essas são as 8 células imortais. Depois, 2 cubos com 16 células. Voltamos a uma esfera, começando com 32 células, e da esfera nos tornamos um toro, com 512 células. A geometria sagrada é desenvolvida na concepção. Repetindo, nós temos 8 células imortais. O desenho de Leonardo da Vinci
É uma revelação da geometria sagrada. Os que ainda não conhecem, procurem na internet. Mas eu vou colocar no vídeo, né, no início. Quando o bebê nasce, o seu umbigo se situa no exato centro geométrico do corpo. Quando a criança cresce, o umbigo começa a mover-se para a cabeça. Ele sobe até a razão π, ou φ. Essa razão φ é valor matemático. Depois continua subindo e depois desce outra vez abaixo da razão φ, oscilando durante os anos de formação. As espirais também é uma forma sagrada. Há espirais em toda parte, nos nossos ouvidos, nos frutos do pinheiro, nos girassóis, nos chifres de alguns animais, na gargalhada do veado, em conchas marinhas, nas margaredas e numa porção de plantas. Existem espirais masculinas e femininas. Elas não têm início nem têm fim. Elas existem. As 3 pirâmides do Egito estão alinhadas em espirais, com as 2 espirais de proporção áurea da grande pirâmide no valor de φ. E o valor de φ qual é? É 1,61803339. O girassol está na frequência de Fibonacci. Espirais em linha reta são masculinas e espirais em curva são femininas. Portanto, senhores, tenham uma noção da geometria sagrada. Merkaba também é uma geometria sagrada. E nós somos geometria. Nosso pensamento forma também geometrias. Conforme os nossos pensamentos, sai da nossa energia formações geométricas. Senhores, é só muita paz para todos e procurem na internet esse livro, que é muito interessante, tem muita informação que não é possível colocar em vídeo. Devido a ser um pouco complicado, que um conhecimento depende de outro. Senhores, paz e luz para todos.